Olá pessoal do Rio Grande do Sul, hoje dia 22 de agosto de 2025. Vou falar também da previsão para toda a região sul nas próximas 72 horas. Mas a gente começa aqui com a frente fria, que eu já vim alertando desde antes de ontem aqui no canal, que na sexta-feira teríamos novos temporais aí no Rio Grande do Sul. E aqui está se confirmando. Já teve temporais ontem à noite e madrugada, e hoje ainda mais temporais na noite de sexta e madrugada do sábado, com mais temporais no Rio Grande do Sul. Queda de granizo, pode ter algumas rajadas de forte intensidade. Só nessa imagem aqui temos mais de 7.000 raios neste momento. Então, muitas descargas elétricas neste momento no sul do Brasil. Rio Grande do Sul aí com temporais desde o oeste até o litoral sul do estado, até a Lagoa dos Patos. Porto Alegre, por enquanto, tranquilo, mas vai chover sim aí em Porto Alegre e não se descarta ter mais temporais nas próximas 24 horas. Começando aqui com o modelo europeu de raios e temporais, às 9 da noite não se descarta ter alguns raios em Santa Maria, Pelotas, meia-noite ainda com alguns temporais no Rio Grande do Sul, 3 da madrugada segue com temporais, 6 da manhã, 9 da manhã, os temporais começam a diminuir, mas começam a avançar em direção à parte norte do Rio Grande do Sul. Santa Catarina também começa a ter alguns temporais no sábado à noite e alguns temporais no Paraná, mas na manhã do domingo os temporais já perdem força. Domingo à noite, segunda-feira, madrugada, manhã, com o tempo tranquilo em relação aos temporais. Sobre os acumulados de chuva, vamos ter aí pelo modelo europeu até meia-noite de terça. Temos aí no Rio Grande do Sul em média de 30 a 50 milímetros, Santa Catarina de 50 a 70 milímetros, no Paraná de 30 a 50 milímetros de chuva. O modelo americano GFS indica de 50 a 70 milímetros no Rio Grande do Sul, 30 a 50 em partes de Santa Catarina, principalmente o pessoal aí de Chapecó, no Paraná, acumulados em média de 2 a 10 milímetros. E o modelo alemão indica acumulados no Rio Grande do Sul em média de 50 a 70 milímetros. Em Santa Catarina, atenção, Santa Catarina, muita chuva de 100 a 200 milímetros previstos. No oeste do Paraná, acumulados em média de 70 a 100 milímetros. Já na parte leste, pouquíssima chuva em Curitiba e no litoral do Paraná. Florianópolis pode ter acumulados entre 30 e 50 milímetros e Porto Alegre de 30 a 50 milímetros. E aqui são as projeções às 9 da noite de sexta. Chuva moderada forte em Santa Maria, chuva moderada em Pelotas. Meia-noite, chuva fraca moderada em Santa Maria, chuva forte em Pelotas, chuva fraca em Porto Alegre. 3 da madrugada do sábado, chuva moderada em Pelotas, fraca moderada em Santa Maria, chuva moderada em Uruguaiana e em Bagé. 6 da manhã do sábado, temos aí chuva moderada em Pelotas, chuva moderada em Bagé, fraca moderada em Santa Maria, fraca moderada em Porto Alegre. 9 da manhã do sábado, chuva fraca moderada em Porto Alegre, chuva fraca moderada em Santa Maria, chuva moderada em Bagé e em Pelotas. Meio-dia do sábado, chuva moderada em Passo Fundo, chuva fraca moderada em Porto Alegre, fraca em Chapecó, Santa Maria e em Pelotas. 3 da tarde do sábado, chuva moderada em Chapecó, Passo Fundo, chuva fraca moderada em Porto Alegre. 6 da noite do sábado, temos aí chuva moderada forte em Chapecó, chuva moderada em Passo Fundo, fraca moderada em Porto Alegre e fraca moderada em Criciúma. 9 da noite do sábado, temos chuva moderada em Passo Fundo, Chapecó, fraca moderada em Criciúma, fraca moderada em Porto Alegre. Meia-noite do domingo, temos chuva fraca moderada em Criciúma, chuva moderada em Chapecó. Domingo 3 da madrugada, chuva moderada forte em Criciúma, chuva moderada em Chapecó. Aí avançando aqui para Santa Catarina, a gente tem às 6 da manhã do domingo, chuva moderada em Lages, moderada forte em Lages, Criciúma e Caçador.
No oeste do Paraná, Cascavel com chuva moderada. 9 da manhã, chuva moderada em Caçador, Lages, Criciúma. Meio-dia do domingo, chuva moderada em Lages, Caçador, chuva fraca moderada em Roncador. 3 da tarde do domingo, chuva moderada em Roncador, Caçador. Domingo 6 da noite, chuva moderada forte em Cruz Machado, chuva moderada em Guarapuava, chuva moderada em Lages e Francisco Beltrão. 9 da noite do domingo, chuva moderada em Cruz Machado. Meia-noite de segunda-feira, a gente tem chuva fraca moderada em Cascavel, Roncador, no Paraná. Segunda-feira às 6 da manhã, temos aí chuvas aí de moderada no oeste do Paraná. Segunda-feira à noite, ainda com chuva fraca moderada. Chuva fraca em Curitiba, Francisco Beltrão com chuva fraca moderada à meia-noite de terça. E o modelo americano, GFS, indica chuva moderada forte às 9 da noite desta sexta-feira em Bagé, Uruguaiana, chuva moderada em Pelotas. Chuva moderada forte, meia-noite do sábado em Pelotas, São Gabriel e São Borja. 3 da madrugada, chuva moderada em Alegrete, São Gabriel, Pelotas. 6 da manhã do sábado, chuva moderada forte em Pelotas, Bagé, São Gabriel, chuva moderada em Camaquã. 9 da manhã do sábado, chuva moderada em Porto Alegre, Tupanciretã, Rio Pardo, São Gabriel, chuva moderada forte em Camaquã e em Pelotas. Meio-dia do sábado, chuva forte em Porto Alegre, moderada forte em Rio Pardo, Chuí com chuva moderada forte, chuva moderada em Tupanciretã. 3 da tarde do sábado, chuva moderada em Porto Alegre, moderada em Caxias do Sul. 6 da noite, temos chuva de moderada intensidade em Erechim, Três Passos. 9 da noite do sábado, Erechim com chuva moderada forte, Vacaria com chuva moderada forte. Meia-noite do domingo, chuva moderada em Torres, Caxias do Sul, Passo Fundo. 3 da madrugada, chuva moderada forte em Caxias do Sul, isso às 3 da madrugada do domingo. Caxias do Sul, Vacaria e Erechim. Chuva moderada em Passo Fundo, Torres e em Chapecó. 6 da manhã, chuva moderada em Torres, moderada forte em Vacaria, chuva moderada em Caxias do Sul. 9 da manhã do domingo, chuva moderada em Vacaria. 3 da tarde, chuva moderada em Erechim, Passo Fundo. 9 da noite do domingo, chuvas de fraca moderada em Erechim. Segunda-feira, 25, ainda com algumas instabilidades entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E para terminar aqui, o modelo alemão. Ele já indica às 9 da noite de hoje, chuva forte em Pelotas, moderada forte em São Gabriel, chuva moderada em Santa Maria, São Borja. Meia-noite do sábado, chuva moderada forte em Santa Maria, chuva moderada forte em Pelotas. 3 da madrugada do sábado, chuva moderada forte em Camaquã, São Borja. Chuva moderada em Santa Maria. 6 da manhã, chuva moderada forte em Alegrete, São Borja, São Gabriel e Camaquã. Chuva moderada em Santa Maria e Uruguaiana. 9 da manhã, chuva forte em Tupanciretã, Rio Pardo e Pelotas. Chuva moderada forte em Santa Maria, Camaquã, Bagé. Meio-dia, chuva moderada forte em Porto Alegre. Ao meio-dia do sábado, chuva moderada forte em Camaquã, Rio Pardo. Chuva moderada em Caxias do Sul e Tupanciretã. 3 da tarde do sábado, chuvas de moderada forte em Caxias do Sul, Porto Alegre, chuva moderada em Vacaria, Erechim e Chapecó. 6 da noite do sábado, a frente fria avança, chegando no oeste de Santa Catarina e do Paraná, com chuvas de moderada a forte intensidade. 9 da noite do sábado, chuva forte em Chapecó, moderada a forte em Erechim, Vacaria, chuva moderada em Criciúma. Meia-noite do domingo, chuva moderada forte em Criciúma, chuva moderada em Lages, chuva moderada forte em Francisco Beltrão, chuva moderada em Cascavel. Domingo 3 da madrugada, chuva moderada forte em Lages e Francisco Beltrão. 6 da manhã, chuva moderada forte em Lages, Caçador e Francisco Beltrão. Isso na manhã do domingo. 9 da manhã do domingo, chuvas de moderada forte ainda em Caçador
e Lages, em Santa Catarina. Meio-dia do domingo, chuva moderada em Caçador, Lages, Vacaria e Criciúma. 3 da tarde do domingo, chuva moderada em Cascavel, no Paraná, Caçador, Santa Catarina e em Lages, Santa Catarina. 6 da noite do domingo, chuva moderada forte em Cruz Machado e Caçador. 9 da noite do domingo, chuva moderada em Taió e Florianópolis. Meia-noite de segunda, chuva moderada em Cascavel, fraca moderada em Francisco Beltrão. 3 da madrugada de segunda, chuva moderada forte em Cascavel. 6 da manhã de segunda-feira, chuva moderada forte em Cascavel. Chuva moderada em Cruz Machado. Segunda-feira às 9 da manhã, chuva moderada em Cruz Machado e Cascavel. Segunda-feira, meio-dia, temos aí chuvas fraca moderada em Cascavel, Francisco Beltrão, Caçador e Lages. 3 da tarde, chuva moderada em Cascavel e Francisco Beltrão. 6 da noite de segunda, chuva moderada em Cascavel, Cruz Machado e em Caçador. 9 da noite de segunda, chuva moderada em Florianópolis, Taió, Cruz Machado e moderada a forte em Caçador. Meia-noite de terça, chuva moderada forte em Caçador, chuva moderada em Mafra, Cruz Machado, Lages, Florianópolis e em Criciúma. E aqui são os acumulados de chuva para Santa Catarina. Atenção, pessoal de Santa Catarina, que o modelo alemão está prevendo acumulados que poderão passar até dos 150 milímetros de chuva aí nos próximos 3 dias. Pessoal aí de Palmas, Ponte Serrada, Campos Novos, Curitibanos, Santa Cecília, Ponte Serrada, atenção para muita chuva. Lages também, Urubici também, São Joaquim, com chuvas aí de 100 a 200 milímetros pelo modelo alemão. Eu vou mostrar para vocês aqui o pico desse evento de chuva, começando aqui no sábado. Já às 3 da tarde do sábado, chuva em Chapecó de moderada intensidade, Palmitos com chuva moderada, Quilombo, São Miguel do Oeste. Sábado, 6 da noite, chuva moderada forte em São Miguel do Oeste, Palmitos. 9 da noite, chuva forte em Chapecó, segundo o modelo alemão. São José do Ouro, no Rio Grande do Sul, com chuvas de moderada forte. Meia-noite do domingo, São Lourenço do Oeste, com chuva moderada forte. Ponte Serrada, com chuvas de moderada forte. Campos Novos e Concórdia. 3 da madrugada do domingo, chuva de forte intensidade em Ponte Serrada. 6 da manhã do domingo, chuva forte em Curitibanos. 9 da manhã, chuva forte em Curitibanos e em Palmas. Meio-dia do domingo, chuvas de moderada forte. E na tarde do domingo, as chuvas aí já começam a diminuir. Na segunda-feira ainda pode ter algumas pancadas, até de moderada a forte intensidade, mas começa a diminuir. E aqui é a previsão para Porto Alegre, começando com o modelo europeu. Às 6 da manhã, chuva fraca moderada em Porto Alegre e em praticamente toda a região metropolitana às 9 da manhã. 3 da tarde, chuva de moderada intensidade em alguns locais, chuvas de fraca moderada. 9 da noite, chuva fraca moderada. Meia-noite do domingo, a chuva já deve perder força. Vamos agora para o modelo americano, GFS. Ele já indica chuvas de forte intensidade já ao meio-dia do sábado, em toda a região metropolitana. 3 da tarde, chuvas de moderada intensidade. 6 da noite, chuvas de fraca intensidade. No domingo, a chuva diminui com intensidade fraca. E o modelo alemão também indica chuva. Às 9 da manhã, chuva fraca. Meio-dia, chuva moderada a forte. 3 da tarde, chuva moderada a forte. 6 da noite, chuva fraca. No domingo, a chuva diminui e também na segunda-feira, dia 25 de agosto. Então é isso, pessoal. Temporais neste momento no Rio Grande do Sul, devido a uma frente fria. Essa frente fria vai avançar em direção ao Paraná no decorrer do sábado e do domingo. Vou ficando por aqui e até a próxima.